Vamos aqui então dar início ao nosso curso, né? Vamos abrindo então duas imagens, que na verdade vai ser uma imagem e uma textura. Vou mandar todas as imagens e arquivos para vocês aí junto ao curso. Então vou abrir aqui a pasta do curso, arquivos, imagens. Por enquanto só tem duas, na medida que eu for utilizando eu vou colocando nas pastas aqui para vocês. Seleciona as duas, que é pedra e rosto, né? E clica em abrir. Perfeito. Com as duas imagens abertas, o que eu vou fazer aqui primeiro é ensinar vocês a pegarem uma textura e trabalhar os modos de composição das camadas de acordo com a textura escolhida, explicando ali o que cada modo de composição faz, né, e como ele atua na imagem. Preciso passar essa imagem da pedra para a imagem onde está o rosto, então Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar, clico aqui na aba do rosto e pressiono Ctrl V para colar. Perfeito, ele cobriu toda a minha imagem. Vou pressionar o Ctrl 0 só para aproximar um pouquinho. Vamos renomear isso aqui. Isso aqui eu vou chamar de rosto, essa camada de baixo, um duplo clique. Duplo clique sobre a camada 1, vou chamar de, pode ser textura. Ok. O que eu quero inicialmente explicar é o seguinte. A textura ela não faz nada se você não utilizar o modo de camada. Então é uma imagem simples. Quando eu começo a trabalhar esses modos de fusão de camadas, aí sim eu começo a entender como que funcionam as texturas dentro do Photoshop. Por exemplo, vamos começar pela textura de multiplicação. A multiplicação ela exclui todos os tons claros da imagem e trabalha com alguns pontos escuros, como vocês podem ver. Tudo bem, a imagem aqui ela tinha, né, em si muitos tons claros. Vou ocultar embaixo a imagem de baixo para a gente poder visualizar. A maioria desses tons, percebam aqui, por exemplo, nesta região onde eu estou passando o mouse, ele some por completo. E aonde tem os tons escuros, eles continuam aí a ser exibidos. Ele mescla, na verdade, os dois com a camada que você tem abaixo. Então, é bem interessante este recurso aqui de multiplicação. Ao contrário do multiplicação, nós temos o modo de divisão. Ele faz justamente o contrário. Ele vai dar uma ênfase maior agora nas partes claras. É claro que essa imagem ela tem muito mais partes claras, né, cores claras, do que tons escuros. Então ela tende a aparecer um pouco mais. Percebam aí então que a divisão então clareia um pouco o modo aí de mesclagem da sua textura ou da sua imagem, e a multiplicação escurece. Existem outros tons que trabalham com contrastes. Como assim? Nós vimos diretamente um que clareia e um que escurece. Porém, nós temos aqui o superexposição de cores. Percebam aí que ele vai trabalhar com um escurecimento muito forte na imagem e trabalha também com a parte do contraste dela. Outros que nós temos aí é o subexposição de cores, aonde então nós vamos ter o contrário do outro. Percebam que ele deu ênfase maior nas partes claras. Olha como eram aquelas áreas onde estavam brancas, né, praticamente. Olha como que destacou bem na imagem. Então ele faz justamente o contrário. Este é o subexposição de cores. Entre eles nós temos também luz indireta, que pega aí um pouco menos da intensidade, né, de superexposição. Temos o luz direta, que vai então pegar muito mais forte o efeito. Percebam que ele quase sumiu completamente com a imagem do fundo, então ele mantém aí a textura bem viva. Temos aqui alguns que são um pouco mais rude, como luz brilhante. Percebam aí que ele ainda então estremece mais a imagem. Luz linear é o que eu considero, né, que atue aí entre esses de composição de contraste com uma intensidade um pouco maior. Se nós quisermos também trabalhar as opções de contraste dele, eu vou colocar, por exemplo, de sobrepor, que é bem clarinho. Vou criar aqui abaixo, nas camadas de efeito, um efeito de matiz saturação. Só que eu não vou trabalhar a saturação. Eu vou remover, por exemplo, aqui a minha saturação. Ele vai deixar, então, a tonalidade dele ali, né, com um preto e branco. Poderia também aumentar esta saturação trabalhando aí esses recursos em tonalidades. Não vou utilizar ele aqui, vou deixar 0, somente para mostrar que nessas propriedades nós podemos também aí alterar. Vou excluir esta minha camada aqui com matiz saturação. Outras coisas que nós podemos fazer aqui com os modos de mesclagem é trabalhar com a
duplicação da textura, nós faremos na próxima aula, usando mais de um modo de sobreposição aqui de cores e trabalhando também com máscaras para remover a textura em alguma área que não seja aí de sua escolha.